Olá, meus queridos alunos, vamos lá para mais uma aula de História. Professor Luiz aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre movimentos de emancipação da África, tá? Capítulo 10, das páginas 116 a 179 do nosso livro didático. Vamos lá, professor, vamos lá, pessoal, mais uma aulinha aí pra gente. Muito bem, para a gente começar a falar sobre esses movimentos de emancipação, né, da África, nós temos que começar a pensar sobre o movimento conhecido como pan-africanismo. Que é esse pan-africanismo? Na verdade, foi um movimento aí proposto pelos intelectuais sociólogos, historiadores, né, que dá uma ideia para reforçar a cultura negra, né, para ver o lado positivo da cultura negra, né? E isso ainda ocorreu aí pelo século XX, né? Os povos ainda lutavam, né? Ainda no começo do século XX, ainda lutavam pela independência. Eles estavam sendo colonizados pelos países europeus, tá? E aí nós temos uma questão muito problemática até hoje lá na África. Quando se fez a colonização europeia na África, não se respeitou as rivalidades, as culturas, certo? Simplesmente colocou um povo para morar no mesmo país, no mesmo espaço geográfico, tá? E aí aflorou diversas rivalidades, certo? E acabando gerando, inclusive, guerras civis, certo? É o caso, por exemplo, de Ruanda, lá entre os Tutsis e os Hutus, tá? Então nós temos essa situação aí. São tribos milenares, né? São tribos que existem há muitos anos, certo? E que têm suas rivalidades, tá, gente? E isso não foi respeitado quando foi feito a partição, né? A repartição da África entre os europeus. Uma das situações mais emblemáticas, mais icônicas, é justamente essa luta por justiça, né? Por um reconhecimento, né? Pela liberdade lá na África do Sul, certo? Na África do Sul, que já tinha sido feito sua independência em 1910, porém o governo de etnia branca, né? Os chamados Boers, certo? Estavam no poder e eles que começaram desde 1910 estabelecer regras, leis racistas, né? Leis que separavam a população, leis discriminatórias, tá? Em contrapartida, nós temos a criação aí justamente o peso contrário, o chamado Congresso Nacional Africano, certo? Onde vai se discutir, vai se lutar contra essas injustiças, tá? Isso vai se acirrar quando em 1948 cria-se então o apartheid. Aí sim uma política oficial da África do Sul, né, do país, que vai aumentar o abismo entre as diferenças de negros e brancos, tá? Por exemplo, o apartheid ele proíbe o casamento entre raças, a educação é separada, moradia, trabalho, etc. Tudo é ditado pela cor da pele, tá? Ampliando diferenças principalmente socioeconômicas. Obviamente, os boeres, né, os brancos lá da África do Sul que estão no poder, vão ficar com a melhor fatia do bolo, certo? Enquanto que os negros vão ficar com a pior parte, certo? Com a parte mais pobre, certo? E isso vai ter um prejuízo gigantesco para a população negra lá da África do Sul. Então, tendo esse pano de fundo, né, essa questão racial, é que vai nascer Nelson Mandela. A gente vai falar aí dele mais para frente, tá? Que acaba se envolvendo na política estudantil e vai se filiar ao CNA, ao Congresso Nacional Africano, né? Inicialmente, tanto Nelson Mandela quanto o CNA, eles defendiam. Lembra aquela política de paz, né, da desobediência civil, certo?
pregada por Gandhi, né? Lembrando que Gandhi também foi um advogado que trabalhou na África do Sul, certo? Então tem muito a ver para lutar contra o apartheid. Porém, não vai dar grandes resultados lá na África do Sul. Detalhe, gente, nem todo negro é ativista, assim como nem todo branco é racista, tá? Então são estereótipos que a gente tem que quebrar isso daí, certo? A gente não pode pensar que lá todo mundo que era branco era a favor das leis raciais, né? Como a gente também não pode pensar que todo negro era militante do Congresso Nacional Africano, certo? Um exemplo disso nós vemos aí na foto, né? Olha lá, certo? Nós temos uma manifestação na África do Sul e tem uma criança branca lá do lado nessa manifestação, certo? Então nós vamos ter que abrir um pouquinho a cabecinha da gente e aprender aqui na vida as coisas não são pão, pão, queijo, queijo, né? As coisas não são tão separadinhas assim, tá? Vamos lá, meu povo. Então, gente, como eu falei para vocês, tá? Até então o Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, os líderes, eles pensavam em resistir, né? Fazer uma resistência dessa luta contra as leis raciais, essas leis injustas, né? Através de uma forma pacífica. Porém, vai acontecer o chamado massacre de Sharpeville, certo? Esse massacre, um protesto que foi feito contra uma lei injusta, a lei de passes, né? Essa lei de passes, o cara tinha que andar com a carteirinha. Detalhe, o negro tinha que andar com uma carteirinha para poder ir se locomover de um lugar a outro, com autorização, certo? E houve um protesto no dia 21 de março de 1960, no bairro de Sharpeville, lá na África do Sul, certo? E a polícia vem reprimir muito forte essa manifestação. 69 pessoas acabam morrendo, né? Essa foto é uma foto real do protesto, certo? Mais de 180 feridos, e é tão emblemático que o dia 21 de março foi declarado pela ONU, certo, como Dia Internacional da Luta pela Emancipação da Discriminação Racial, tá? Então é um fato histórico, é um fato social, certo, político, racial muito importante e reconhecido pela própria ONU. Então, gente, a partir desse momento muda-se o enfoque, né? Deixa-se aquela luta pacífica e o próprio Congresso Nacional Africano, assim como Nelson Mandela e outros líderes, resolvem então pegar em armas, né? Eles vão pregar que se peguem armas contra esse governo racista, tá? Contra o governo racista da África do Sul, certo? Em 1960, devido a essa mudança de rumo, a CNA, o Congresso Nacional Africano, né, ele é então declarado ilegal, os líderes são presos, inclusive Nelson Mandela, vai ficar aí por volta de um ano preso, porém Nelson Mandela sai. Em 1964 ele é preso e aí condenado à prisão perpétua, tá? Justamente pela luta aí já mais agressiva, certo? Então ele em 1964 ele vai para a cadeia. Essa daí é uma foto dele já velhinho, né, na cadeia, na prisão lá na África do Sul. Então, gente, nós temos o pan-africanismo, né? A gente já falou nele, e ele vai ser um instrumento muito, muito importante na luta das independências da África, né? Porque das independências, ora, a África é um continente gigantesco, certo? Engloba vários povos, várias nações. Nós vamos falar um pouquinho da geografia dela, as diferenças, tá? E a ideia é África para os africanos, tá? É uma luta contra a colonização e o domínio do europeu. Tá vendo esse mapinha aí? Esse mapinha é o seguinte: mais ou menos, tá? Quando a América aqui
fez sua independência, quando a América já estava praticamente toda independente dos países europeus, os países europeus foram, investiram, né? Não seria investiram, tomaram à força, certo? A África e a Ásia, certo? Que sobrou da África e da Ásia, certo? A África mais, com base de 90% dos países, certo? E aí a gente vê nesse mapa o que ficou para quem, certo? A França lá em azul, a Inglaterra em vermelho, a Alemanha em verde, Portugal nesse rosinha, Bélgica no amarelinho, fraquinho ali, Itália nessa outra cor aí, magenta, sei lá o que é isso, Espanha nessa em amarelo mais escuro e outros ali em branco. Então a África foi um país, foi um continente dividido aos moldes, a visão do europeu, certo? Não respeitou fronteiras, que os africanos já existiam, etnias, nada. Simplesmente foram lá e dividiram. Para quê? Para tirar, para extrair, para levar embora suas riquezas, tá? Então, essa ideia das independências, né, o pan-africanismo, era de unir os povos africanos em combate ao colonialismo e exploração europeia na África, tá? Desde as décadas de 1920, 1930, jovens africanos, né, normalmente filhos de líderes tribais, que foram estudar na Europa, eles vão trazer esses conceitos, tá? O conceito do pan-africanismo, certo? Defendendo seus próprios valores culturais, a sua maneira de pensar, a sua história. O que era muitas vezes passado como errado lá na Europa, eles começam a ver que não, que são típicos deles, certo? Faz parte da cultura africana, tem seu valor, deve ser respeitado, tá, gente? Muitas vezes a geografia dita também a história, tá? Ela interfere diretamente na história, como é o caso da África, né? A África ela tem um, um deserto gigantesco, tá? Que separa, assim, o continente praticamente em dois, tá? É uma população branca de cultura árabe e religião muçulmana, que hoje está localizado ali ao norte, né, do deserto, certo? E uma cultura abaixo, né, subsaariana, certo? Abaixo do deserto do Saara, certo? Onde conta com uma população negra, com centenas de etnias, culturas diversas, linguísticas, né? Línguas variadas, tá? Apesar dessa imensidão desse deserto, esses povos se comunicavam sim, tá? Haviam povos que eram mercadores que comunicavam um com os outros, tá? Então nós temos que levar em consideração esse fato geográfico para poder compreender o que é a África. Bom, gente, então, principalmente aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né, quando houve, né, a criação da ONU, certo? Quando os próprios africanos percebem que existem diferenças entre os europeus, entre os brancos europeus, tá? Começam então esses movimentos de independência, né? Isso começa a tomar corpo lá na África, né? Vendo então, os africanos veem que é possível frear esses, aliás, os ingleses, né, principalmente, e alguns outros países como franceses, vão começar a perceber que não tem como frear esse movimento, tá? E eles vão acabar aceitando, de certa forma pacífica, né, vamos, entre aspas, esse pacífico, entregar essas colônias. Por quê? Porque às vezes era muito melhor ter uma relação comercial amistosa com essas ex-colônias do que entrar numa guerra, né? Com relação à França, quase todas as colônias foram mais ou menos nesse sentido, Bélgica também, porém
com algumas exceções, né? Na França nós temos, por exemplo, a Guerra da Argélia, tá? A França não queria devolver a Argélia de jeito nenhum e foi para uma guerra, certo? Já com as colônias portuguesas isso não ocorreu. Houveram guerras, né? Portugal estava sob uma ditadura, a ditadura de Salazar, e eles não aceitavam então a devolução pacífica das colônias europeias, né, das colônias portuguesas na África. E aí nós temos um outro elemento que vai dificultar e vai ser muito problemático para os países africanos, né? Lembrando aí 1960, pós Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem que lembrar, o que tem que vir na cabecinha da gente? Guerra Fria, né? Pois bem, né, a Guerra Fria estava acontecendo lá também, né, no mundo todo, gente. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela liderança dos países capitalistas e países socialistas, né? E isso vai interferir, né, no processo de independência dos países africanos, tá? Nós vemos ali, por exemplo, essa bandeira de Angola, certo? Lá teve uma revolução comunista, socialista, certo? Influenciada pela União Soviética. Nós vemos que na bandeira deles é muito parecido, inclusive o brasão, né? Enquanto nós temos a foice e o martelo lá na União Soviética, né? Na antiga Rússia, nós temos aqui um pedaço de engrenagem, né, simbolizando aí a indústria, e um facão, né, simbolizando o trabalho do campo, tá? Então, muito próximo, muito parecido, certo? Os ideais, eles vão se confundir. E aí é um grande problema, porque vão haver lutas não só da independência, tá? Mas vai ter guerra civil, certo? E isso vai piorar ainda com as rivalidades étnicas, isso vai causar grande sofrimento, principalmente para a população, tá? O povo que muitas vezes está alheio, não está nem querendo saber, o cara quer saber de trabalhar, de ganhar, de botar o pão na casa dele, certo? De sustentar a família, preocupado em manter um teto, ele não está muitas vezes nem ligando para a política, porque não sobra tempo, ele tem que correr atrás, tá? Esse que vai ser o maior atingido, certo? E vai gerar grande pobreza e miséria, então, em vários países da África. Muito bem, nós temos que falar então novamente sobre Nelson Mandela. Ele foi preso, lembra lá, gente? Ele pegou em armas e acabou sendo preso, né? Prisão perpétua, né? Porém, aí a partir dos anos de 1980, até antes disso, a partir, na verdade, do massacre de Sherperville, a África do Sul começou a ficar sendo isolada, né? Outros países membros da ONU começaram já a boicotar a África do Sul, começaram a protestar contra. Isso vai tomando corpo, isso vai tomando um volume, certo? E a África do Sul acaba ficando isolada por causa da sua política do apartheid. Já em 1990, aos 72 anos de idade, então Nelson Mandela é libertado da prisão e o regime do apartheid chega ao fim, certo? Lá na África do Sul. Então, aquele regime, se lembrando do regime de apartheid, é um regime de separação, tá, gente? Você separa os negros dos brancos, tá? Então, eles vão chega ao fim e vão libertar o Nelson Mandela. Bom, e Nelson Mandela é um personagem histórico muito importante, muito interessante, tá? Porque ele sai da prisão em 90, né? Muito popular, certo? Em 1993 ele ganha o Prêmio Nobel da Paz junto com Frederic de Klerk, que era o presidente da África do Sul, certo? O de Klerk ele ajudou, foi ele, na verdade, quem faz toda a parte política para acabar com o apartheid, né? Era o presidente, então, na vigência, né, do mandato.
E o Mandela então sai como um grande líder, certo? E ele assume em 1994, ele ganha as eleições e assume a presidência da África do Sul, tá? Aí uma grande incógnita, né? Um grande problema, né? É aquela história do revanchismo. Ora, o cara ficou preso tantos anos lá, pegou em armas. Será que ele vai fazer? A população branca que está morando lá. Como eu falei, nem todos os brancos são racistas, nem todos os negros são ativistas, certo? Então, e essa população agora? Será que agora eles vão ser mortos? Eles vão ser vai chegar ao contrário, né? Vai haver uma, vamos dizer assim, uma discriminação contrária, né? Ao contrário, mas nada disso, tá? Nelson Mandela, pelo contrário, ele mostra a sua grandeza, ele vai então garantir a segurança dessa minoria branca. Por que garantir a segurança? Nós sabemos que na África, muitas vezes, nesse processo de independência, a população branca que estava lá, ela acaba sendo, entre aspas, vitimada, certo? Eles acabam sendo perseguidos, mortos, suas terras são tomadas pela população negra, certo? Até como uma forma de querer fazer justiça, certo? Mas essa minoria branca na África do Sul acaba sendo protegida pelo Estado, pelo governo, certo? Para que nada aconteça. E ele vai a mais, né? Ele vai apurar, ele vai estabelecer uma comissão da verdade, apurar as atrocidades cometidas contra os negros. E o sonho dele, né, é de construir uma democracia multirracial, certo? Na África do Sul. E, gente, está funcionando, certo? Ele já hoje já é falecido, mas ele consegue então contornar e é sem dúvida um personagem histórico, né, do século XX da máxima grandeza, tá? Então nós temos aí o Nelson Mandela, tem que ser reconhecido sim pelos seus atos, pelo que ele pôde fazer pela África do Sul, pela humanidade, né, como exemplo. E nessa época nasce uma nova expressão, né? O terceiro mundo, né? O que seria isso? Hoje já quase não se fala. Na época do professor, quando eu era estudante aí no lugar de vocês, a gente falava muito em terceiro mundo, né? O Brasil pertencia ao terceiro mundo, os países da América Latina, da África, da Ásia, certo? Esses eram países terceiro-mundistas, né? Como eles falavam na época. Na verdade, havia uma, vamos dizer assim, uma classificação na cabeça do povo aí, né? Chamando de primeiro mundo os países capitalistas avançados, né? Na indústria, na ciência, na educação, né? Esses eram chamados países de primeiro mundo, né? Number one, né? O melhor, né? Que tinha, certo? E em seguida pelos países socialistas, né, o chamado Segundo Mundo, de influência soviética, né, na órbita da União Soviética, que tinham seus benefícios providos pelo Estado, certo? E as ex-colônias africanas, asiáticas, né, os países da América Latina, eram classificados como terceiro mundo. Por quê? O que eles tinham em comum? Na verdade, uma grande pobreza e desigualdades sociais, né? Mas eles tinham, porém, eles queriam, de certa forma, se manter independente daquela Guerra Fria, certo? Independente da política que era imposta tanto pelos Estados Unidos quanto da União Soviética, tá? Então nasce essa expressão terceiro mundo. Essa expressão terceiro mundo foi substituída aí a partir de 1990, 2000, por países em desenvolvimento, né? Deixaram uma bonitinha frase, né? Hoje o Brasil, por exemplo, é considerado como um país em desenvolvimento, né? Não está totalmente desenvolvido, porém está chegando lá, esperamos, né? Como bom brasileiro, a gente não desiste nunca, né, gente?
Pois bem, gente, então chegamos ao fim de mais essa aulinha aí de história e vamos aí para o nosso roteiro de estudo da semana, né? Assistir a videoaula, os vídeos que o professor vai colocar no ambiente Classroom. Vamos ler, né? Não tem como não ler, né? Não tem como atingir o nosso conhecimento sem a leitura, né? Através do livro didático nosso, das folhas 166 a 179 e responder um quizinho que eu vou deixar lá com perguntas do ambiente Classroom. Lembrando aí, ó, a mensagem da semana, né? Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima dos seus sonhos, tá, gente? Sonhar é possível sim e realizar o sonho também. É fácil? Não, não é. Nunca ninguém vai falar para vocês que a vida é fácil, mas depende de nós, tá? Depende dos nossos esforços, das nossas vontades. Uma boa semana, fiquem com Deus, bons estudos.